milhões de vezes imensa do que tem em português, mas é difícil, né? Nem todo mundo lê inglês. Eu dei a sorte que eu consegui entender, assim, mas é difícil realmente encontrar um material Pessoal, bacana, completão, assim, sabe? Fique bem de guitarra no Brasil. então, Eu já até pessoal, pesquisei algumas vezes, é bem feito. nós já estamos ao vivo. Deixa eu começar então oficialmente a nossa, a nossa celebração, né? Nossa live. Boa noite, pessoal, público da UPC, nossos amigos aí, seguidores aqui do nosso canal no Facebook. Nós hoje temos a presença de dois alunos da UPC, dois bolsistas, alunos do curso de música, o Pablo Pessoa e o Rafael. E temos um convidado especial, que é o Andrew Solt, que é professor de guitarra no Conservatório de Poços de Caldas e é doutorando na Unicamp, né, fazendo uma pesquisa muito interessante aí sobre o ensino da guitarra, seus aspectos através da educação à distância. Então, eu gostaria de passar, primeiramente, para os alunos falarem um pouco aí da experiência deles e o que eles pensam, um pouco sobre o que eles pensam, e depois a gente vai deixar o Andrew mais à vontade para falar com a gente. Pablo? Opa. Bom, para mim foi uma experiência muito interessante, né? Estar participando da orquestra. Eu tive a experiência de estudar no conservatório de música e consegui ter uma vivência rápida pela orquestra da escola, pela vivência da escola, mas aí foi para o nível superior, era uma outra realidade, né? Na orquestra é um outro desafio, mais complexo as músicas também, né? E para mim foi muito desafiante, assim, essa coisa de lidar com instrumentos que eu não sei lidar, com essa parte de sopro, começar a ter que conviver e entender um pouco mais a lógica deles, né? E às vezes o papel da guitarra também é um papel bem diferente dentro da Big Band, né? Então você tem que se preocupar mais em ficar no plano fundo, né? Então foi para mim super enriquecedor, assim, agradeço muito todo o período que eu tive lá, né? Sempre quando eu posso voltar para poder participar de alguma maneira, escutando, enfim. Realmente foi muito interessante para mim esse período na Big Band. Legal. Beleza, professor? Joia. Rafael, fala um pouquinho aí de você e da sua experiência na Big Band, na UPC. Olha, para mim foi uma experiência, assim, engrandecedora demais. Porque o meu background, cara, era tocar, era mais fusion, música instrumental de guitarra, né? Assim, os outros guitarristas vão saber que a guitarra tem muito essa cultura também, né? Assim, Satriani, Steve Vai, esses caras, assim, tocam bastante fusion, essas linhas instrumentais, assim. Eu vinha desse background, a qual a guitarra já realmente é o instrumento principal, a voz principal ali é a guitarra. E eu gostava bastante de tirar e tocar essas músicas. E aí quando eu fui fazer o PC, cara, para começar que antes de tocar eu já estava começando a gostar de ouvir outros instrumentos além do que era o estilo que eu gostava. Eu estava começando a curtir bastante música de big band, de música instrumental assim, feita de orquestra. Tive a oportunidade de sentar com o Pablo, eu me lembro até hoje, antes de entrar, a gente sentou junto assim, aí fui dar uma olhada e escutar assim. Foi já bastante assim, bem um choque, porque um choque bom assim, no sentido de que você entra e você tem que complementar a banda de uma maneira muito sutil, porque já está todo mundo fazendo tudo ali. Então a gente entra para fazer uma notinha ali, outra, fazer um acorde, enriquecer um acorde ali do naipe de sopro, às vezes dá um efeito. E foi uma experiência muito boa para mim, assim, na verdade. Hoje em dia eu toco bem menos nota e ouço mais, assim, com um aspecto maior, né? Porque quando você toca com poucas pessoas, você tá, por exemplo, você toca com trio ou com quinteto, são 5 pessoas. Agora, quando você toca com a Big Band, são 17, 15. Então, você tem que ouvir mais ainda, com muito mais cautela. Né? Foi isso, foi uma experiência ótima.
Legal. Todo mundo podia tocar numa big band, e foi uma experiência legal, assim, tocar em grupo grande. Joia, que legal. É bom a gente ter essa impressão, assim, de jovens, né? Que estão acostumados a tocar, estavam acostumados a tocar em bandas menores, né? E depois, de repente, são postos diante desse desafio de tocar numa banda com muitos sopros. E como achar o seu papel, como entender esse papel dentro desse grupo. Com a palavra ao nosso convidado, professor Endre. Primeiramente, queria agradecer o convite, né, estar presente com vocês, a oportunidade de estar conversando sobre música, sobre guitarra, né? E, cara, eu acompanho Big Bands desde quando eu comecei a tocar guitarra. Na década de 90, aliás, desde 1975, quando eu vim de São Paulo, eu me radiquei em São João da Boa Vista. Não sei se vocês conhecem essa cidade na de São Paulo. Não. É divisa ali com Poços de Caldas, com Andradas, que é a minha atual cidade, né? Agora, e lá tem um evento, tem até hoje, até pelo estado de São Paulo, que é um evento que chama Semana de Omar Novaes. Né? E a Jazz Sinfônica batia carteirinha todo ano lá, todo ano praticamente estava lá. Né? Então, toda a minha educação musical foi em cima de Big Band, né? Foi assistindo a Big Band, né? Com o Fernando Correia, né? A orquestra, aliás, né? Com o Fernando Correia na guitarra. Na época tinha o Paulo Braga, né? No piano, né? E acho que o Fernando Correia está até hoje, porque eu tive a oportunidade de assistir um programa da TV Cultura que não me parece muito antigo, não. E eu vi ele lá tocando guitarra. A guitarra, inclusive, estava bem alta, né? Então eu acredito que estava sem piano nesse dia, né? Aí já foi uma outra approach, né? Outra forma de se tocar, né? Porque Sim. fica responsável por toda a parte harmônica, né? Então tem que ir um pouco mais à mão, né? Tive também algumas experiências em orquestras dos conservatórios que eu trabalhei, né? Principalmente em Pouso Alegre. Né? E tive também uma experiência, não tem muito a ver com aqui, mas eu tive uma orquestra de guitarra, que eu era o maestro, arranjador e tocava também. Eram 6 guitarras, era outra pegada também, né? Seguia aquela linha mais do quadrilho, né? Era um quarteto lá de São Paulo, acho que não tem mais. Eles tocavam música erudita com a guitarra, então eles procuravam simular instrumentos de cordas, né? Ficcionadas, né? Na guitarra. No meu caso, eu tentava simular tudo, né? Corda, sopro, né? Ia fazendo as experimentações ia dar certo, né? Porque era uma experiência única, né? Pelo menos eu não conhecia o formato de 6 guitarras com bateria e baixo, né? E se virar lá e fazer a guitarra soar grande, né? Uma coisa que eu percebi na orquestra de guitarras, que se você tocar todo mundo de semiacústica, tocando single notes, não vai dar certo. Então, mesmo tocando jazz, nós tínhamos que usar distorção, né? E trabalhar muito com as texturas, né? Para você poder, na verdade, simular um sopro, né? Sim. A guitarra ser mais presente. A guitarra ela tem esse problema, né? Ela não é um instrumento que, assim, no seu estado natural, né? A guitarra de jazz, ela não é um instrumento assim de presença, de ataque com um trombone, um trompete, um saxofone. Sim. Então, pena que eu não tenho nada registrado. Tem algumas gravações, mas assim, não estão comigo e o material todo se perdeu. Todos os arranjos, com 15 arranjos, né? Eram orquestras com alunos também, tinham professores e alunos. Você falou uma coisa interessante, André,
Uso da guitarra acústica ou uma guitarra de corpo sólido? Qual que seria o ideal para esse tipo de formação? O que você recomenda? A formação de orquestra? Para tocar numa orquestra. Olha, a guitarra acústica, semiacústica, dependendo do tipo de repertório, ela vai cair bem. Ela vai funcionar muito bem. A maciça também. Eu vou dar o exemplo do Fernando Corrêa novamente. Fernando Corrêa, na década de 90, usava guitarra maciça, usava pedais, né? Usava muito coros, que era um efeito da época que era muito popular, né? Estava bem presente no jazz, né? Grandes guitarristas, tipo Mike Stern, o próprio Pat Metheny, né? Usava o coro, né? John Scott. Scofield também usa, acho que até hoje, né, ele usa, né? O Pat Metheny, ele já abandonou o coro. Que coisa. Oi? Eu acho que abandonou, o Pet abandonou. É isso, né? Isso, né? A guitarra nas orquestras, nas big bands, nos combos, não vai fazer muita diferença se é acústica ou não, né? É lógico que a guitarra acústica, ela, na hora da improvisação jazz, ela vai ficar mais caracterizada, né? Ela vai soar um pouco mais gorda, né? Ainda mais se o guitarrista tiver as cordas apropriadas, né? Com aquelas cordas 12, 013, fret wound, né? Mas se for tocar, por exemplo, um repertório mais pop, né? Aí entra a guitarra maciça. Eu acho que a regra é a mesma para se tocar em qualquer formação, né? Se for tocar, por exemplo, um repertório mais rock, por exemplo, e tem muitas orquestras que fazem esse tipo de repertório também, aí é maciça, né? Uhum. Aí, no caso, para ficar no meio termo, eu aconselharia a semiacústica, né? A semiacústica é o tipo de guitarra que aceita distorção e ela vai dar um som bonito ali também, né? E tem a questão também financeira, né, André? Nem todo mundo tem a oportunidade de ter 2 ou 3 guitarras. Aí se o cara só pode ter uma, de repente ele vai nessa daí, uma semiacústica, né? Ou no caso, igual o Rafael, né? Tem uma Telecaster, né? É uma guitarra que ela abraça todos os estilos, inclusive se o cara precisar fazer uma grana tocando baile, né? Tocando com algum artista de música pop, ele vai ter, regional mesmo, ele vai ter uma guitarra que vai atender bem todos os estilos, né? Posso Fala aí, Isso Pablo. que você falou é ótimo, porque eu comecei com a semiacústica e comecei a levar porrada, porque eu ia ter que fazer baile, eu ia ter que tocar outras coisas, chegava lá, dava um feedback gigantesco, dava um monte de outros problemas. Então, assim, eu conseguia fazer o som que eu gostava dentro da Big Band com ela, mas me faltava para outros trabalhos. E eu tive que investir, comprei uma estatuzinha, comecei a ter que ir atrás de outros instrumentos para poder dar conta desse outro tipo de repertório, infelizmente, né? Assim, não é da noite, enfim, do trabalho, né? Porque às vezes a gente não consegue só com a Big Band ou só com esse tipo de serviço, assim, você precisa buscar outros caminhos também, né? Principalmente a guitarra. Exatamente. Principalmente o guitarrista, né? O guitarrista, Big Band é uma das facetas, né? A guitarra, ela tá muito mais presente na música pop, né? Quando falar pop, vamos pensar em rock, jazz e tudo, né? Vamos pensar em música, né? Perdão, né? Vamos pensar em rock, em country, enfim, todos os gêneros e subgêneros aí que tocam em rádio também, né? Então, o guitarrista, para ele poder sobreviver, ele vai ter que abarcar tudo isso, né? E o jazz acaba sendo sobremesa, né? Ele trabalha que ele vai sentir o prazer de tocar, né? Então, ele vai se sentir realmente ele vai aplicar os conhecimentos que ele estudou também, né? A arte tem disso, né? Às vezes a gente tem que fazer algo mais comercial para pagar as contas
E esse mais comercial permite, né, subsidia que a gente faça outras coisas, que de repente não tem ainda uma saída, né? Como por exemplo uma Big Band, de repente o cara, como o Pablo falou, ele não vai conseguir viver de um grupo desse que é um grupo grande, né? Que tem poucas orquestras no Brasil profissionais, assim. Nossa orquestra é uma orquestra universitária. Ô Alexandre, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é o maestro da orquestra e escreve os arranjos. Não, eu não escrevo. Passei bastante tempo regendo o grupo. Porém, ano passado, a universidade contratou um professor de trompete que escreve. E ele escreve muito bem os arranjos, e aí a gente está dividindo o trabalho. Eu tenho ficado mais na parte administrativa do grupo e ele tem ficado na regência. E esse é um casamento que está dando muito certo, porque eu antes ficava muito dividido. Trabalhando muito, né, na questão administrativa e tendo pouco tempo para estudar as partes, para reger o pessoal. E às vezes deixando alguma coisa da área administrativa também por fazer, né, por causa dessa atuação artística que também é necessária. Então isso é uma coisa aí para o pessoal ficar atento, né? Porque um dos objetivos dessas lives tem sido estimular a formação desse tipo de grupo em escolas de música, prefeituras, cidades menores, né? Então a gente vai falando justamente os problemas, as características, né? Já falamos aqui sobre os naipes de sopros, né? Trompete, trombones e saxofones. E agora estamos falando da guitarra. Semana que vem pretendemos falar do baixo, do papel do baixo no grupo. E justamente para estimular as pessoas a formar esses grupos. Talvez tenha um grupo numa cidade que já é um quinteto, é um trio, e quem sabe eles podem ampliar com a colocação dos sopros. E vai ser legal eles conhecerem as características desse tipo de trabalho. Ah, bacana. Queria fazer uma pergunta pro Pablo e pro Rafael. Pode ser? Opa, vamos lá. Claro. Pessoal, me responda uma coisa. Como que o arranjador entrega a parte de vocês nessa orquestra? Boa pergunta. Vou deixar o Paulo responder primeiro, vai, ele é veterano. Eu ainda não tive a oportunidade de trabalhar com o novo. Com o Helder, né? O trompetista, professor. Então, a gente estava com arranjos de vários arranjadores diferentes, então recebia de tudo quanto é jeito. Enquanto eu tive no OPC, então, às vezes você pegava alguma pessoa que escrevia muito bem, tinha a parte de guitarra, e às vezes era catar do piano e tocar alguma coisa ali, né? Ou, às vezes, eu tive uma experiência de tocar numa big band fora da universidade, voltada para o baile. Desses bailes de bolero, de outros estilos, e aí é pior ainda, que às vezes eu tinha que pegar a grade e sair colocando acorde para tentar fazer a parte do violão, da guitarra, né? Às vezes era um bolero, por exemplo, eu precisava do violão para tocar ali, só que eles não tinham maioria. Então, assim, muita dificuldade. Na realidade, era até uma pergunta que eu queria te fazer, porque além de estar mal escrito, às vezes não ter nada, você ainda tem um problema da cifragem. Um escreve Dó, triângulo 7, o outro Dó, 7 M, Major 7, infinitas formas diferentes de escrever, é aquela coisa que você, nossa, preciso decifrar essa pessoa aqui. Ah, eu quis dizer isso. Até é bem desafiante na realidade. Eu vou te falar uma coisa, Pablo. Eu acho mais fácil trabalhar dessa forma. Vou te explicar por quê. Principalmente se não tiver o piano, né? Eu sempre vou estar falando desse instrumento que eu amo de paixão numa big band, né? Numa orquestra. Mas, se não tiver o piano, né? E você tiver um bom ouvido,
né? Então você não tem, você não vai conseguir dar muitas traves, né? Então, o método do Jack Patterson, ele passa são 2 ou 3 folhas de comping, é de um método de jazz que eu peguei na década de 90, nem lembro o nome do método, mas ele descreve os compings de uma forma como se fosse harmonia em bloco, né? Só que não é bem uma harmonia em bloco, é uma série de compings que, tipo assim, que vai funcionar em qualquer situação, né? Então, nessas situações, por exemplo, tem alguns desenhos de acorde, é porque eu sei instrumento aqui, né? Não dá para mostrar, mas tem algumas situações que um acorde, você pode fazer um determinado shape desse comping e a harmonia pode estar em 3 acordes totalmente diferentes e ele vai soar dentro, sabe? Então, deixa eu tentar transcrever. Então, por exemplo, se você estiver tocando um Dó Major 7, né? Para falar difícil, né? Então, você pode, por exemplo, fazer aquele acorde de 2 pestanas nas 4 cordas de baixo, ali na 9ª casa, pegando a corda Ré, a corda Sol, e na 10ª casa, pegando a corda Si e a corda Mi, né? Então, isso daí serve para Sol com 7ª maior, serve para Dó com 7ª maior, serve para Fá com 7ª maior, né? E serve também para os relativos menores, né? Então, é uma coisa bem interessante essa maneira de acompanhar por comping, né? Se não tiver o piano, né? Se houver o piano, aí realmente tem que ser combinado antes, né? E olha só que coisa engraçada. Quando eu tinha aula de arranjo e harmonia na graduação, eu tive a sorte de pegar o Ciro Pereira como professor de arranjo. E ele levava todas as partes da jazz sinfônica. Então, a gente trabalhava com os exemplos práticos para as partes da jazz sinfônica. O que ele escrevia lá? Ele escrevia, às vezes, algumas figuras rítmicas de acompanhamento básica, que é para o guitarrista se orientar, escrevia cifra em cima e escrevia as convenções. Só. Né? Tudo ficava por conta do guitarrista fazer. Né? Então, aí valia a experiência do guitarrista. Né? Há arranjadores que escrevem o arranjo, né? Mas é difícil, porque o Alexandre sabe que para você escrever com instrumento, você tem que ter um mínimo de conhecimento sobre esse instrumento, né? Então, a guitarra realmente ela vai ser aquele instrumento sempre solitário, que o guitarrista vai ter que se virar. Tá? Acho que eu consegui responder um pouco, doutor? Opa, claro. Não, eu fiz uma pergunta em cima da pergunta, é sacanagem. Bacana. Mas olha só, André, eu achei aqui a literatura que você citou. É Chords Galore, do Jack Patterson. A Systematic Approach of the Voice Chords on Guitar. É isso? É isso mesmo. Tá na Amazon, eu vou colocar nos comentários do Facebook. Maravilha. Então, é uma questão engraçada, né? Eu acho que todo guitarrista assim, que já passou na mão de Big Band sabe que você tem que pegar uma partitura cheia de inversão de piano, que para eles é simplesmente pegar uma tríade de si bemol, por exemplo, e botar um baixo em lado no outro, né? Só que na hora que você está lendo a primeira vista, cara, esse negócio assim, você está vendo um monte de boleira e você bateu no olho. Para nós, a gente tem 4 dedos para fazer muito mais nota. Eles têm 10 dedos. A gente tem que fazer com 4, esse tanto com muitas vezes. Claro que muitas vezes a gente tira. Mas, olha, eu tenho uma resposta parecida com o Paulo. Muitas vezes a gente pega umas coisas muito bem elaboradas, tudo certinho, indicando. Porque na guitarra, né, a gente tem várias possibilidades. Por exemplo,
Parece lá um dó 7 mais, piano vai fazer um dó 7 mais. Seja qual região na inversão que for, ainda vai ter aquele som meio que pronto. A gente pode fazer de 300 milhões de maneiras. Então é o que ele falou. Cabe a nós decidir ali de uma maneira assim, auditiva e de experiência também, saber se aquele jeito que você vai fazer vai caber com o piano, vai caber com o conjunto e tudo mais. Mas eu acho que ler partitura e acorde, essas coisas, na Big Band é uma experiência legal demais e um tanto desafiadora, porque você aprende a ler partitura de tudo quanto é jeito. Tudo quanto é jeito, do jeito pior ao melhor. Quando vem uma boa, assim, escrito a região, que você falou, as divisões rítmicas certinhas, dizendo tudo que você tem que fazer, a convenção, aí você fala, nossa, eu todo mundo certo, você pode ler tranquilo. Aí, de repente, às vezes, falta um acorde ali no meio, que era você que tinha que fazer, também não está escrito. Às vezes, os caras escrevem um menor e no seu está maior. E aí vai no ouvido perceber, né? Mas é divertido, é legal do cara. Eu gostei de você ter citado isso aí, eu não sabia que tinha esse método, esse livro, né? Vamos dar uma olhada. E, inclusive, para mim, eu desenvolvi bastante minha leitura à primeira vista com o OPC mesmo. O quê? Falhou aqui a aula. OPC é orquestra. Eu desenvolvi bastante a minha leitura, assim, coringa mesmo, assim, de ler bastante, tirando na noite, mas ao PC, assim, foi que fez um trabalho bruto mesmo, de tipo assim, olha, agora eu vou ler de todas as maneiras, assim, na íntegra. Foi assim, me ajudou bastante. Bem, nós estamos falando aqui um assunto interessante, né? Leitura de acordes e leitura de melodias. O que está anotado para o guitarrista nesse tipo de formação? Como o Pablo disse, tem de tudo. Tem gente que joga só as cifras lá, tem gente que coloca os solos escritos para guitarra, as coisas escritas. De repente uma frase junto com saxofone, a guitarra está indo junto ali, em uníssono. Então, a questão da leitura, né? Vamos trazer isso para aquele guitarrista que de repente é fraco de leitura e que quer tocar num tipo de grupo como esse, né? O que ele precisa fazer? Dá para fazer? O que vocês acham? Posso falar? Pode. Então, eu acho que perfeitamente, se ele tiver um bom ouvido, é perfeitamente possível, né? Uhum. Às vezes o guitarrista, lá já por natureza, ele não tem essa leitura boa, né? Já tem até uma piada, Alexandre, os meninos devem saber, que diz o seguinte: você quer fazer um guitarrista parar de tocar, você põe a partitura na frente. Você quer fazer ele tocar, você tira a partitura da frente. Então, os guitarristas, de forma geral, eles já têm esse ouvido harmônico, principalmente já desenvolvido desde cedo, né? Então, o guitarrista, ele tendo esse ouvido e podendo trabalhar com a partitura em casa, né? Ele vai acabar decorando o arranjo, vai tocar decorado, né? A partitura só vai ficar ali de enfeite, né? Ou de lembrete também, né? Da peça. Isso aí. Posso dar um comentário? Opa! Eu acho que o exemplo mais real do que é não saber ler partitura e tocar no Big Band foi o meu primeiro no meu PC. Eu entrei no curso, assim, eu lembro que a minha primeira aula de percepção, vai ser engraçado, e não porque quem estiver assistindo eu uso isso como exemplo. Assim, como eu tinha falado, eu sempre tirei muita música de ouvido, isso foi uma coisa que eu sempre fiz muito. Então, meio que a parte do ouvido, a parte dos intervalos, a parte dos acordes, eu tinha os acordes na cabeça, eu sabia reconhecer intervalos, conseguia tirar e transcrever da minha maneira. Eu lembro que eu ouvia e filmava eu tocando, até tocando lento, os solos que eu ouvia, né? Não, claro, às vezes não consegue ouvir uma linha tão rápida e tirar nota por nota, mas eu fazia o possível. Só que quando eu cheguei na universidade, minha leitura era muito fraca, não era assim, a pior do mundo, não sabia nada, mas eu sabia só o básico. Quando eu cheguei no UPC, eu lembro que foi até a primeira vez que eu ouvi uma partitura, foi exatamente o que você falou, a piada. Eu fiquei vontade de parar de tocar.
Falei, nossa, então agora eu vou ter que me virar para tocar. Mas, como eu achei mais fácil de assimilar o que eu já tinha com a parte visual. Então, eu lembro que levou uma semana e meia, assim, estudando assim, todo dia, pegando todo dia, e eu consegui acostumar, cara. E hoje em dia você até tem uma leitura razoável, assim. É que pra gente das cordas tem aquele lance que, né, o piano tem uma nota com uma altura específica para uma tecla. A gente tem a mesinha, você sabe, se a guitarra tiver 24 casas, a gente tem 6 lugares para a mesma altura de som. Então, se a gente combina Dó, Ré, Mi, a gente já tem milhões de possibilidades de fazer esse Dó, Ré, Mi. Então, isso também sempre dá aquela embaralhada. Tem os macetes também, mas ainda assim, isso sempre também vem assim, junto, né? Mas dá para aprender. Se a pessoa for dedicada, e dependendo do contexto dela também, do que ela já fazia com música também, e é o que ele falou, é muito importante, né? Você ter um ouvido aberto para ouvir e saber que você tem que correr atrás do prejuízo. Eu queria ter feito exatamente esse comentário, isso, assim, se puder, com licença. Eu não sou um bom leitor, eu não sei ler. Meu professor de violão erudito, né, o André, ele ficava brigando comigo na aula. Então, assim, nossa, mas ele é muito mal. E a parte da leitura de altura, né, essa leitura tradicional, assim, eu tenho muita dificuldade. Às vezes uma coisa mais simples até que você, não, deixa eu concentrar aqui, agora vai. Mas é muito nessa coisa de decorar. Acho que o que eu desenvolvi mais é essa leitura de acordes. Acho que essa é uma coisa que está mais... Eu consigo com uma certa... Eu também. Como é que fala? Do primeira vista. Se eu pegar uma partitura e fizer uma melodia de altura escrita muito complexa, eu não vou dar conta. Assim, não, dá um tempo aí, deixa eu ir pra cá, estudar, decorar, porque não sai. Eu, infelizmente, não tenho isso ainda. Ô Pablo, eu acho que isso aí é geral, viu? Com raras exceções. Porque veja bem, quantos guitarristas têm oportunidade de tocar numa big band, numa orquestra? Né? E não é do instrumento. Né? Então, o instrumento ele já não é um instrumento de orquestra, já começa por aí. Né? Então, ele é um instrumento ali colocado na orquestra para fazer a parte harmônica, né? Que geralmente é o piano que vai fazer. Né? Então, assim, eu não vejo isso daí como uma grande deficiência. Né? Inclusive, é o seguinte, o grande problema da leitura na guitarra é o seguinte. Então, por exemplo, se você falou de violão erudito, né? O violão é fácil ler, porque a escrita é específica para ele. Você tem todas as sinalizações de casa, já tem os caminhos pré-estipulados. Se você estudar aqueles métodos todos de violão erudito, você acaba aprendendo a ler no violão sem precisar realmente ler nota por nota, né? A mesma coisa acontece com a guitarra, né? Então tem pouca coisa que é escrita para guitarra, mas vamos supor, você pega aquele método da Berklee lá do William Levitt, volume 1, 2 e 3, né? Vocês já viram esses métodos aí, né? Esse não. Fala de novo aí, Ed. William Levitt é o nome do autor. Tem o volume 1, 2 e 3. Então, se você for pegar e estudar a leitura por ali, né? Você vai ler tudo com uma facilidade que você vai falar assim, nossa, eu já estou lendo pra caramba. Aí você pega, por exemplo, uma situação de Big Band que o maestro vai escrever, né, em clave de sol, ali já começa com o nosso instrumento transpositor de oitava. Né? Então você vai pegar aquela melodia, você já vai ter que ler uma oitava acima, né? Porque o maestro não escreveu para guitarra, ele escreveu ali a melódia do que você tem que fazer. Você vai ter que ler transpondo, né? Não vai ter orientação nenhuma ali de região, né? Digitação, né? Não vai ter nada ali para você. Então a dificuldade do guitarrista é exatamente essa, né? De você pegar uma escrita crua, né? Sem plaquinha de sinalização de trânsito. Aí a gente rala mesmo. Tem situações, às vezes, por exemplo, a partitura grande lá, e tinha uma trompa que não tem no seu grupo. E aí já tem um piano, o cara fala, faz a trompa aí. Aí,
tocou. Sabe, coisa do tipo, assim, que aconteceu. Vou juntar um tempo aqui. É a questão da improvisação, né? Tem a improvisação sobre a harmonia, uma improvisação de criação musical, e tem a improvisação do momento. Faltou alguém, você tem que entrar e substituir. A verdadeira improvisação, né? No sentido literal da É, palavra. no Né? sentido pejorativo, né? Não é uma criação musical, não é algo que deveria ter acontecido. É, verdade. Professor, posso fazer um comentáriozinho? Fala aí. Acho que nas nossas apresentações houveram umas 4 ou 5 vezes que, por sorte, eu tinha decorado as melodias do piano e os acordes e as partes do piano também, que quando o pianista não pôde vir, eu tive que fazer também. Só tinha eu de harmonia, era eu e o piano, né? Então, várias vezes aconteceu assim, o piano faltou. E agora? Aí tá todo mundo olhando, eu falei, não, acho que eu sei a parte. E improvisando também, porque você não sabe também completamente a filha do outro, né? Você tá lendo, meio que você não fica decorando tudo, né? Mas quantas vezes isso não rolou assim, realmente, assim, de ter que improvisar outros instrumentos ali. Sim. Mais o piano, né, no caso. Eu acho que a parte que eu mais sabia era o piano, além da minha. Nossa, raiva demais. Eu também. Eu tô falando pra vocês, né? Essa figura chamada pianista aí é um caso sério de amor, né? É complicado. Eu achei o livro que você falou, Ender. Melodic Riffings for Guitar, é isso? William Leavitt. Isso. Eu não sei, ele tem uns números grandes aí, eu não lembro do título, você acredita? Ele tem uns números grandes coloridos, 1, 2 e 3. Peraí. Então é outro. Posso até. É da Berkeley. É os mestres. Da Berkeley, exatamente. Mas eu acho que tem outros volumes aqui. Jazz Guitar, Sight Reading. Tem métodos mais novos. Esse método que eu estou falando é da década de 70. Esse aqui é de 97. É dos primórdios da pedagogia da guitarra. É um método que segue aquela ideia de antigamente do método que propunha ensinar de tudo, né? Sim. Hoje você pega um método, os métodos modernos, eles são separados por assunto, né? Então você tem um método de pumping, você tem um método para construção de chord melodies, você tem um método para improvisação, tem método, por exemplo, que é só para improvisação com cromatismo, né? Ou métodos só utilizando pentatônicas, método utilizando só superposição de arpejos, né? E esse método não, ele propunha o aluno aprender a tocar guitarra. Na época eu acredito que nem falavam guitarra jazz. Eu acredito que era a guitarra da época, né? Nos Estados Unidos, nessa época, o rock ainda era bem incipiente, né? E todos os guitarristas de rock, eles vinham de uma escola ali do blues com jazz, era, né? E depois foi separando, foi virando country, foi, né? Abrindo aquela árvore de estilos e denominações e rótulos, né? Então, no começo era tudo muito parecido, né? Na época do Chet Atkins. Vocês conhecem o Chet Atkins aí, Rafael e Pablo? Demais. Usavam uma Super 400, não era? Isso. E o cara, assim, ele veio dessa época, né? Então o jeito dele tocar, você pode ver que é difícil da gente enquadrar o Chet Atkins, né? Alguns vão falar que ele é country, outros vão falar que ele é jazz, outros vão falar que ele é mais folk, né? E aquele jeitão dele tocar, ele toca, né? A guitarra, no começo do instrumento, ela era muito, como que eu posso falar?
era tudo muito engedrado, tudo muito parecido, né? Sempre que eu falei, né? Depois foi separando os estilos, os gêneros, né? Colocando em caixinhas, né? E toda essa... A gente conhece hoje, né? Hoje a gente tem guitarristas que só tocam blues, tem guitarristas que só tocam rhythm and blues, aí, né? Guitarristas que são bons do jazz tradicional, né? Tem guitarristas que tocam o gypsy jazz, né? Tem guitarristas que tocam aquele estilo de jazz, me foge o nome, aquele mais tranquilinho, mais calmo. A balada. Smooth jazz. Isso, smooth jazz. Então, o começo da guitarra era assim. Então, a proposta do método era essa. Só que é o seguinte, na época que eu fiz a graduação e logo em seguida, quando eu fui trabalhar no Conservatório de Pouso Alegre, esse método ele era utilizado como método de leitura. Né? Então, ele funciona até certo ponto, funciona bem. Inclusive, esse método é até interessante porque ele não lida com o sistema 5. Eu acredito que nessa época não existia o sistema 5. Você sabe o que é sistema 5, Alexandre? Não. Tá. Vou explicar, porque às vezes quem está ouvindo talvez não saiba. Sistema 5 é a maneira como os guitarristas encontraram para poder não só tocar as escalas, mas também fazer a leitura, né? Você consegue, teoricamente, fazer tudo em 5 regiões, né? Então, ela é você divide o braço em 5 regiões. Você consegue fazer, por exemplo, a escala de Dó maior na primeira região, na segunda região, na terceira região, na quarta região e na quinta região. E para facilitar, a gente vincula os desenhos da escala aos desenhos dos acordes. Então, por exemplo, se você tem um acorde de Dó, você vai ter aquele desenho, toda vez que você tocar aquele shape, aquele desenho, mesmo que ele não seja Dó, ele pode ser Ré, 2 casas para frente. Pode ser Mi, mais 2 para frente. Seria o Caged? Isso, Caged. Né? Então, você tem os desenhos de acordes como... Aquele guitarrista de tudo, né? Eu entendi. Fala de novo, Ravel. O Caged é uma coisa que dentro do mundo da guitarra todo mundo estuda. Todo mundo sempre está buscando estudar o Caged. Eu aprendi por isso. Sim. O meu professor de guitarra na graduação, ele usava um sistema que eu não sei onde ele descobriu aquele sistema, chamava Sistema 6. Ele chamava de Sistema 6. Ele funcionava assim, ele colocava a tônica das escalas, né, na 6ª corda e na 5ª corda. Aí ele pensava o desenho para trás, ou seja, ele colocava o dedo 4 na tônica da corda 6 e tocava as notas à esquerda, né? O desenho central, né? Ele colocava o dedo 2 e tocava, né? Ali naquela região mesmo ali. E para frente, modelo para frente, ele colocava o dedo 1 na tônica e fazia a escala com abertura. Aí ele repetia esse mesmo processo na 5ª corda. Ele conseguia os 6 desenhos, né? Mas, como a gente já entrava tocando na graduação, acho que todo mundo já entra tocando um pouco na graduação, então você mudar toda a sua concepção de visualização do braço não é interessante, né? Então, isso passava batido. Foi só um conhecimento que a gente adquiriu a nível de saber do que se trata, né? Mas a gente não aplicava essa maneira de ver. E, André, cada uma dessas regiões tem uma sonoridade, né? Cada um por causa, né? Diferente. Sim, exatamente, por causa das cordas que você utiliza, né? Então, se você toca numa região, por exemplo, mais no início do braço, né? Você vai ter as cordas, o comprimento da corda em relação ao apoio dela na ponte vai ser né? Se você toca as mesmas notas mais para baixo do braço, você vai pegar inclusive cordas mais grossas e distâncias de cordas menores, né? Então tem a questão timbrística.
né? Mas eu acredito assim, que o guitarrista ele não leva muito isso em consideração, não. Né? Ele leva mais em consideração, com raras exceções, né? Ele leva mais em consideração a facilidade de tocar, né? Em determinada região. Salvo alguns estilos, né? Então, por exemplo, no caso da música country, que usa bastante corda solta, né? A gente chama de open strings. Né? Às vezes você está tocando no meio do braço e você está tocando corda solta, né? Para simular um banjo ou para simular uma pedal steel, né? Você não tem como fugir. Inclusive, até os próprios licks dos primórdios do rock, os licks de blues e de country, eles são concebidos cada um para uma determinada região. Você consegue transpor, mas eles não são aplicáveis de uma maneira assim fácil, e nem a questão da sonoridade também, né? Então, por exemplo, no caso da música country, você vai fazer um riff que você precisa usar uma técnica que eles chamam de ticking picking, né? Que você usa o dedo, a palheta, junto, e você automaticamente meio que dá um slap, igual o contrabaixo faz, né? Só que puxando, né? Para você dar aquele estalo mesmo, né? Aquele staccato na nota. Né? Então isso aí vai funcionar em algumas cordas, né? Em outras não, né? É a mesma questão do bend, né? O guitarrista ele vai dar bend nas 3 cordas de baixo, né? As 3 cordas de cima, os bends já acontecem de uma maneira diferente, né? Do que das 3 cordas de baixo, né? Caramba, muito, muito interessante, André. Bem assim, técnico, né? Bem específico, muito conhecimento. Isso os meninos sabem tudo aí, ó. Mas sempre aprendendo, né? Sempre bom ouvir também, relembrando, vendo coisas. Essa coisa do bend, por exemplo, é uma coisa que eu queria ver, assim, porque quando você está com a guitarra de cordamento muito pesado, para tocar, às vezes, numa big band, é muito difícil fazer bend. Eu largo mão, assim. Eu dou uma porque a mão não aguenta, cara. 0,12 ali, 0,11, pode corda flat on, você vai tentar levantar ali, começa a dar realmente. Mas você sabe que tem uns guitarristas que tocam jazz e dão bend, né? Com corda grossa. O Hélio Delmiro ele tem um bend bem característico dele. Né? É um bend meio, parece assim, à primeira vista desafinado, mas repetiu muito ao longo da carreira dele, então aquilo lá ficou impresso no vocabulário dele, né? Então ele se tornou linguagem, né? Então, mas eu tenho uma manha para quando eu estou tocando com alguma guitarra, por exemplo, você vai dar uma canja, você pega uma guitarra lá, o cara tem uma mão grande e é desleixado com relação à regulagem de instrumento, e você pega uma guitarra dura, você vai dar um bend, se não for bend de heavy metal, que você tem que ficar segurando a nota lá em cima e sustentando, você dá um bend e mata o bend, você não precisa chegar no valor da nota, né? A intenção disso a sonoridade já vai entender que você chegou naquela nota, mesmo se você não chegar nela. Agora, pessoal, para aquele pessoal que não conhece, não sabe o que é isso, tem como você mostrar aí, Pablo, o que é um bend? O problema é que eu não sei se isso aparece aqui a guitarra, mas seria... Eu não sei se eu vou afinar também não sei se eu sou bom bend não. Você pega a nota por baixo, né? E sobe para a afinação correta. Eu não sei explicar. Pode o professor aí explicar de repente. Ou pega ela por cima, né? Também. Não, explicando aqui como é que funciona o bend, né? Você pega essa nota por baixo e dá uma subida nela para chegar na afinação correta. Exatamente. Quando você faz o bend nas cordas agudas, você empurra para cima. Geralmente o bend ele é dado com os dedos 2 e o dedo 3, mas sempre os outros dedos têm que estar por detrás ajudando a empurrar a corda. Né? Então quando você vai tocar bend, por exemplo, eu vou tocar com o dedo 2, eu nunca vou fazer com um dedo sozinho, eu vou ter que mudar o outro dedo na casa para trás e empurrar. Mesma coisa se for com o dedo 3, aí vão ter esses dois, o dedo 1 e o dedo 2 vão ter que ajudar, né?
polegarzão pode vir para cima do braço, né? Isso vai facilitar o movimento, né? E você estica a corda, né? Se o traste for alto, vai ficar mais fácil também para dar o dente. Legal. Uma coisa muito doida de segurar o braço, que meio que eu não tive isso assim, fui meio fazendo, aprendendo, então às vezes com uma postura de violão, de tentar fazer bem, nossa, não ia, aí tentar segurar de qualquer jeito aqui, tentar levantar a corda. É a velha forma de aprender guitarra, né? Na experimentação. Isso aí. É legal, essa tua guitarra é muito macia, hein, Pablo, pra band. Eu lembro quando eu tinha uma, eu usava 011, eu conseguia tocar country com 011, tranquilamente. Olha que eu sou com 011. Oi? Ela tá com 011. É. Eu acho ela muito, muito leve. O pessoal pede bastante, não é 011 não, é menos. Exato. Eu gosto muito, realmente. Tem um timbre bonito sua guitarra, viu? Veludado, macio. Legal. Eu gosto muito dessa guitarra. E é engraçado, porque P90 eu não queria comprar, né? Eu falei assim, eu quero uma guitarra gorda, quero humbucker e tal. Cheguei na loja, ela tá muito muscular, assim, eu só tem essa daqui, eu queria cheirar, né? Acho que é uma depois, não sei, não conseguia. Aí eu falei, cara, ó, tem essa aqui, deixa eu testar, né? Aí na hora que eu pensei, ó, eu vou levar ela, porque assim, gostei demais, eu patotei e levei. Mas no primeiro momento eu tinha coisa contra. Assim. Essa sua ela é mais ressonante que a Sheraton. Porque a Sheraton ela tem um bloco central, né, da madeira. Ela é uma maciça com as bordas ocas, né? Essa daí ela é totalmente oca, né? Sim. Depois que eu fui pesquisar, eu nem sabia que guitarra que eu estava comprando. Foi uma coisa, aquela coisa de ir na loja, experimentar e levar, entendeu? Amor à primeira vista, Pablo. Amor à primeira vista. Foi eu falo do tipo. A gente tem um relacionamento com nossos instrumentos, né? Que é compreensível que as nossas companheiras tenham ciúme. Sabe, é uma coisa tão verdadeira. Sabe que isso é uma coisa tão verdadeira que tem guitarrista que tem linha signature, né, de uma marca, por exemplo, que assim, tem certas, assim, tem guitarras assim que é igual todas as outras, só que tem uma que ele não deixa de jeito nenhum assim, de tocar nela, por exemplo, que ele fala que é diferente de todas as outras. Sim. Interessante, tá travando. Tá travando. Andy, você fez um trabalho, um artigo sobre expressividade na guitarra. Como é que você vê essa questão da expressividade? Como um guitarrista ele pode melhorar essa expressividade? Olha, depende do gênero que ele vai tocar, né? Então, na minha opinião, a guitarra mais expressiva na questão de ornamentos, embellishments, a gente chama a linguagem americana que trata sobre expressividade, o pessoal usa muito esse termo, né? Embellishment, né? Que é embelezamento, né? No quesito embellishment, eu acredito que a guitarra rock, o blues, ela é muito mais evidente a expressividade do que a guitarra jazz, né? No caso da guitarra jazz, a expressividade, ela está numa coisa que chama timing. Né? O que é o timing? O timing é aquele ponto em que a nota começa e ela termina dentro do panorama de compassos, né? É o que a gente conhece também como síncopa, né? Então você não está nem no tempo fora, nem no tempo e nem no contratempo. Você está em algum lugar ali, né? Então a guitarra jazz ela se dá basicamente através do timing, né? A dinâmica no caso da guitarra, ela fica um pouco mais em segundo plano, né?
Porque a guitarra é um instrumento elétrico e ela já tem uma série de elementos ali que comprimem o som, né? O próprio captador magnético ele comprime o som. Se o guitarrista estiver utilizando um amplificador valvulado, vai comprimir mais o som. Então a questão da dinâmica ela não é muito levada a sério, né? Sim, tem guitarristas que vão aplicar essa coisa da dinâmica, né? Por exemplo, o Mark Knopfler da Straits, ele consegue fazer isso aí através da técnica de volume, aquela coisa de trabalhar com o drive, menos ganho, mais ganho através do potenciômetro de volume, né? Mas basicamente está no swing, né? A expressividade da guitarra jazzística e é o time que vai designar esse swing, né? Aquele exato momento que começa a nota e que termina, né? Em algum lugar entre o tempo e o contratempo. Nós estamos vivendo um momento assim muito diferente, né? E uma coisa que pode ficar de bom é o ensino à distância de música, né? Muitos achavam que não era possível ensinar um instrumento, né, à distância. E a gente está vendo que é possível, né? Tem as dificuldades, Alexandre. Sim. Durante o meu mestrado, eu fiz um estudo de caso e para poder quantificar, né, essa questão de quais conteúdos musicais aplicados na guitarra elétrica seriam mais fáceis de ser ensinado à distância ou menos fáceis. A expressividade caiu ali como um dos mais difíceis, né? A maioria dos alunos apresentaram assim, menos evolução durante o curso, né? E agora no doutorado eu estou procurando desenvolver alguma coisa, alguma metodologia que ajude a suprir essa dificuldade de aprendizado do aluno, principalmente à distância, porque essa dificuldade, Alexandre, ela não é só da educação à distância. Essa é a boa notícia, né? Quando eu terminei o mestrado, que eu comecei a escrever os artigos, inclusive até na própria defesa do mestrado, eu chamei o pessoal da UFSCar, né? Chamei o Daniel Gon, o Papa da Educação da Música à Distância aqui no Brasil, né? E realmente, quando eu falei que era complicado ensinar música à distância, ele não concordou muito, assim, né? Mas o problema é o seguinte, né? O problema é que ensinar a expressividade para um aluno, até presencial, é muito complicado. Inclusive, o guitarrista é um exemplo clássico, né? O guitarrista, em 4, 5 anos, ele já consegue tocar a 320 por hora. Não é mesmo, Pablo? Não é mesmo, Rafael? Mas fazer soar leva tempo, né? Até para quem toca rápido, né? Porque você pega, por exemplo, um guitarrista... Na verdade, para mim é... Pode falar. Oi. Então, para mim, na verdade, quando eu comecei minha caminhada, assim, foi o que eu percebi. Eu comecei a tocar, acho que com guitarra, foi com 11, eu tô com 20, vou fazer 23. Comecei a tocar com 11. Até os 16, 17 anos, para mim, era assim... Tinha na minha cabeça divisão de som bonito, né, assim, de tocar bonito, tocar bem. O que eu fazia era tentar imitar. Mas, porém, sempre tinha essa gana de tocar rápido. Sempre tentar se desafiar ao máximo, tentar, assim, fazer o negócio mais furioso possível. E hoje, para mim, é justo ao contrário. Se com 2 notas eu conseguir fazer uma música, ter expressividade, fazer um som, significar alguma coisa, para mim é a coisa mais difícil. Inclusive, quando eu dou aula, eu falo isso. Eu falo, olha, vocês vão passar por isso aí, e vocês vão ver que, acho que, e inclusive já me falaram isso, outros professores de guitarra já falaram, olha, vai, lá no começo, vai ter uma hora que você vai ver que tocar rápido não é a parada. A musicalidade é a primeira coisa. Eu vou contar uma piada agora, relacionada com essa questão de tocar rápido, né?
Na verdade, até hoje eu não sei se realmente é uma piada ou se aconteceu, né? Sei que aconteceu em Campinas, um clube lá que chama... Assim, disseram que aconteceu, né? Um clube que chama Flor de Lis. Lá tinha, a casa noturna tinha uma banda fixa e tinha um guitarrista que ia tocar toda quinta-feira, ele estava presente lá tocando, e tinha um casal que gostava muito de ver a banda, principalmente por causa do guitarrista. Então, toda quinta-feira aquele casal sentava naquela mesa e assistia o guitarrista tocar, né? Um dia o guitarrista não foi, não avisou esse casal, né? E ele mandou um Lima, né? E mandou um substituto. E o substituto foi lá tocar, né? O casal estava lá, porque não sabia que o amigo não tinha comparecido, né? Assistiu, foi lá, elogiou o cara, cumprimentou, tudo. Na semana seguinte o guitarrista voltou, né? O casal novamente na mesma mesa, né? E deu um intervalo, ele foi conversar lá com o guitarrista, né? Ele falou assim, nossa, cara, eu gosto muito de ver você tocar, no entanto que toda quinta-feira nós estamos aqui no clube, né? Mas aquele guitarrista que você mandou é surreal. Ele tocava a 237 quilômetros por hora, né? Como você explica isso? Aí o cara muito tranquilamente virou e falou, não, é que a nota que ele está procurando, eu achei faz muito tempo. O cara tá tocando rápido porque tá procurando nota, né? Tem lógica isso. Mas a questão do virtuosismo, ela é uma coisa que chama a atenção do público em geral, do leigo, até de músicos, né? O virtuosismo bem tocado, aquele guitarrista que toca com virtuosidade, mas não é exagerado, não exagera na quantidade de bends, de alavancadas, de slides, né? Aquele que toca com expressividade dentro daquele estilo que ele se propõe a tocar, é legal, é bonito, né? É enjoativo, né? Mas, inclusive, tem esse costume, né? Do guitarrista automaticamente limar o cara virtuoso, né? Sabe que o cara, para ser bom, não pode tocar, né? Hoje em dia tem disso, né? Mas o cara que toca rápido, toca bem feito dentro desses parâmetros que eu acabei de falar, eu acho que bem-vindo, tem um público dele, né? Tem um momento dele ali, né? Sim. André, tem uma pergunta aqui na página da UPC, da Rosângela Bernardes. Boa noite. Como somar um som legal da guitarra dentro da Big Band, junto de tantos outros instrumentos melódicos e harmônicos? Somar. Então, é aquela coisa, é Rosângela, né? É. Tá. Então, Rosângela, o guitarrista é o cara que mais sofre no Big Band, né? Eu estava até comentando com o Pablo Rafael aqui. Vai ter que um guitarrista para tocar na Big Band, ele tem que ter alguma experiência, né? Ou posição para correr atrás. Então ele vai ter que suar a camisa e encontrar o espaço dele lá, seja através de um arranjador que conheça a dificuldade de se fazer isso e já entregue um arranjo meio que pronto, ou no caso que a gente estava conversando aqui antes, né, o cara vai ter que se virar nos 30, né? Aí para isso eu sugiro aquele livro lá que eu falei no começo, do Comping, né? Que não é um livro para Big Band, viu, Alexandre? Ele é um Comping, mas ele é um livro. A proposta dele é que com poucos feitos de acorde você consiga cobrir toda a gama de acordes para se tocar, principalmente jazz, né? Sim. Só uma coisinha, um professor nosso de harmonia, de matérias assim, ele brinca, fala que a guitarra na Big Band, você não pode perceber ela. Você está escutando a Big Band, percebeu a guitarra nunca, você acaba tá errando. É um instrumento que tem que passar despercebido. Assim. Ele faz a parte do bolo e tal, mas às vezes é aquela coisa que faz com uma Big Band com piano, né? Com muitos instrumentos, meio que ele faz uma turma lá no fundo. Você não vai, às vezes, nem perceber o instrumento. Não sei, assim, a visão dele, eu acho bem interessante também. Faz sentido, viu?
Eu acho que ajuda a responder também a essa questão da Rosângela. O guitarrista tem que estar muito atento a que seus colegas de cozinha estão fazendo. Olhando ali para o baixista, olhando para o baterista, né? Essa comunicação visual é muito importante e auditiva também, né? Para poder realmente somar os timbres. É aquilo que eu falei, né, Alexandre? É uma experiência, né? Uhum. O guitarrista, ele já, quando ele começa a tocar em banda, ele já começa a desenvolver esse centro, né? Como que eu posso falar? Esse centro de saber onde se encaixa, né? Sim. Principalmente se ele começar a tocar numa banda de baile, por exemplo, vão ter mais instrumentos, né? Então, e assim, as próprias linhas de guitarra, né? Por exemplo, o cara vai tocar um baile, as próprias linhas de guitarra que ele tira, elas já te dão a dica de como a guitarra tem que se comportar. Cada música que você tira como instrumentista, como guitarrista, né? Tudo aquele elemento ali que você vai estar aplicando em cima daquela música, elas vão servir em outras músicas, né? Aí o arranjo, o guitarrista já está mostrando como uma guitarra deve se comportar. Sim. Completando lá para a Rosângela também, eu sugiro ela procurar no YouTube as apresentações da Jazz Sinfônica, né? E observar bastante o guitarrista lá, que é o Fernando Correia, né? Ele está lá há mais de 20 anos. Ele tem, assim, ele tem bastante prática, bastante experiência, né? Tanto com pianista como sem pianista, né? Então, eu acho que ele é um bom exemplo. E ele toca muita nota, viu, Alexandre? Lá, né? Ele toca muita nota. Legal. Caixa, depois, por curiosidade, vocês dá uma olhada no YouTube aí, Pablo, Rafael, Sotomé, Alexandre. Tá? Dá uma olhada. Lá. Vamos continuar a nossa pesquisa. Esse mundo da orquestra é muito grande, muito vasto. A gente costuma conhecer partes dele, né? Eu sou trombonista, né? Então eu assim me sinto meio um intruso no ninho quando trato de guitarra e baixo e percussão. Mas é isso. Se fosse se o regente do grupo fosse um guitarrista, talvez não ficasse também à vontade com o pessoal do sopro. Eu queria. Estamos caminhando para o final. Queria dar uma oportunidade aí para os meninos que eles estão doidos para tocar. É para o Pablo tocar alguma coisa e depois o Rafael. E depois a gente encerra aí com o André, falando alguma coisa. Maravilha. Eu não sei se eu quero tocar não, eu tô ouvindo. Não, então tá. Você tá mais tá aí, pode ir, Rafael. Manda ver aí, Rafael. Tomara que o áudio não traga, né? Vamos ver. Fazer um teste aqui. Eu vou fechar Mas o tá de do boa aí? também para melhorar. Para poder ficar mais leve. Tá ok. Tá muito alto, tá achando? Não, tá bom. De boa? De boa. Então vou fazer um jazzinho, All Things You Are, corte melodyzinho, brincando de estudar. Tem uma coisa assim que. Só de brincadeira, eu nunca, na verdade, isso é engraçado, eu nunca parei para estudar esse tema não. Eu peguei meio que os acordes assim, a melodia, eu gosto sempre de fazer isso, procurando as melodias dentro dos acordes, assim, eu gosto de fazer isso, para mim é sempre uma primeira vez, assim. Eu nunca paro. Parei algumas vezes para escutar alguns standards e tirar mesmo, assim, fazer as linhas, mas eu gosto de ficar brincando assim, com as inversões e procurando mesmo as notas. Então é uma coisa bem caseira, assim. Legal.
assim, inclusive esse negócio é bem no country, né? Você que toca. Tá certo, legal, parabéns. Muito legal, hein? Rafael. Obrigado. É isso. Pablo, tem certeza que não quer tocar? É que é difícil, assim, o Uhum. Jorge Mel, Som de ouro não é não. eu não sei nem se eu consigo mexer na câmera, deixa eu ver se eu pensar aqui. Eu vou tocar uma coisa, mas que era pro lance do violão, mas eu vou fazer na guitarra mesmo. Legal. Não tem? Pode ser. As coisas de Jorge Mel acho que tá mais pra trio, assim, com a ideia de fazer baixo, bateria e guitarra, sabe? Aí eu tô com pouca coisa de... Preciso até estudar mais, voltar a fazer uns arranjos, outra coisa. Dá pra enxergar assim? Dá. Dá. Vou tocar ponteiro, pode ser? O Brasil Pode. aqui um pouco. Legal. Muito bom, Pablo. Falei que tava escondendo ouro. Arranjo do Ulisses Rocha ou é seu mesmo? Cara, foi meio junto com o professor, ele me ajudou bastante. Era na realidade duas guitarras, inclusive, duas guitarras. Eu acho que eu brinquei com duas guitarras na minha formatura lá no conservatório. Tem uma outra parte, enfim, é uma adaptação para uma só. Mas não, eu peguei, vi muito do Lee Scott, daquele arranjo dele é foda, serviu de uma certa inspiração, claro, mas eu peguei outros arranjos também e aí meio que saiu isso. Aquele arranjo é muito. Legal, Andy. As duas performances estão bem bacana, bem bonito. A do Rafael eu não consegui ouvir, pra mim aqui chegou meio travando, viu, Rafael? Mas deu pra ouvir boa parte. Eu vou sugerir ao Rafael que grave isso, né? Pode ser no celular e poste no YouTube, que aí vai com mais qualidade. Bacana, gente. Né? Eu acho que eu não tenho essa prática muito de ficar colocando coisa em YouTube, sabe? Eu sou da geração antiga. Tem pouca coisa lá. Se vocês for... Mas é uma prática bem bacana, viu, gente? Eu aconselho aí vocês gravar e colocar. Ficou bonito também o arranjo de ponteiro na guitarra do Pablo. Ficou bem bacana. Eu estou usando isso, André, nas aulas à distância, né, de instrumento.
é muito complicado ouvir o trombonista na hora da aula, porque a internet às vezes fica ruim, tem muita gente. Então eu peço para eles gravarem as coisas, postam no YouTube de forma não listada, que é só eu que vou ter o link, e vejo com calma e às vezes compartilho isso com todos os alunos na hora e faço os comentários. E às vezes peço para gravar de novo, às vezes não. Às vezes é só para corrigir mesmo. É uma maneira de fazer, uma metodologia de fazer a aula à distância. Mas é por aí mesmo, a prática é essa mesmo que o pessoal está fazendo. Uhum. Já vem fazendo há um bom tempo. Sim. Eu queria te pedir então que falasse aí, se você quiser falar um pouco do seu trabalho, se você está dando aula particular, quais são as suas redes sociais, como entrar em contato contigo aí para o pessoal que quiser mais informação. Bom, rede social no Facebook, né? Agora, inclusive essa semana eu comecei como professor facilitador lá na Univesp. Não sei se você conhece a Univesp, né? Universidade Virtual. E eles têm um programa lá com bolsas da CAPES e ele põe alunos de pós-graduação para trabalhar como professor facilitador. É o antigo tutor, né? Uhum. Basicamente, né? E então, ultimamente, essa parte de instrumento, de trabalho, de aulas particulares, inclusive, eu estou bem desligado por causa desse trabalho, entendeu? Desse trabalho e a conclusão da tese, né? Agora o conservatório lá, como as aulas estão paradas, também estamos ministrando tudo à distância, né? Uhum. E você sabe que aula à distância dá muito mais trabalho que aula particular e aula presencial. Sem dúvida. Então, basicamente isso. O meu trabalho vai estar mais disponível a partir de artigos, né, de escrita no ResearchGate. Tem uma conta lá no ResearchGate, pode achar lá, Endre Solt. Uhum. Né, meus artigos eu posto todos lá, até artigos que também em revista, capítulo de livro, essas coisas todas vocês vão achar por lá também, ou escreve para mim, né? soltiendre@hotmail.com, né? SOLTIENDRE, né? E pode pedir o trabalho. Uhum. Métodos, eu tenho bastante coisa de métodos também. Joia, excelente. Eu tenho uns 30 gigas assim, de métodos, assim, eu sou meio que pesquiso bastante método, né? Então quem quiser adquirir um método, algum artigo, algum capítulo que eu tenho escrito a respeito de educação à distância e de guitarra, sinta-se à vontade para escrever, tá bom? Obrigado. Pô, tive um problema aí. Tá bom. Eu vou querer, hein? Joia. Opa, então pode anotar anotou o e-mail certinho aí? Mas também te acha no Face, Deixa eu né? pegar direitinho aqui. É coisa para o meu zap para eles. Uhum. Alexandre. Eu posso passar o zap para eles. Zap para os meninos, Tá legal. Bem, eu queria agradecer imensamente aí a participação do Pablo e do Rafael, né, e do professor Endre. Foi um prazer, contribuiu muito com esse projeto que nós estamos tendo aí, que é um projeto para manter a orquestra em atividade nesse período, enquanto a gente não volta às nossas atividades presenciais. E é também uma oportunidade para a gente fazer algo que a gente já tinha pensado em fazer antes, que não tinha feito ainda, que é justamente disponibilizar nas redes sociais esse conhecimento, essa vivência que a gente tem dentro de um grupo musical. Quero agradecer muito em nome da Universidade Federal de Uberlândia, em nome aí da Pró-Reitoria de Extensão, da Diretoria de Cultura, que nos apoia cedendo bolsas para os alunos. Tem uma empresa que participou também ativamente desse projeto, que é ligada ao Grupo Martins. O nome da empresa é Fácil, que é uma empresa de comércio eletrônico. Então a gente agradece a todos vocês e até semana que vem. Eu gostaria de agradecer novamente pelo Sim. convite.
né? E parabenizo pelo seu trabalho, né? Obrigado. Aí com tantas confusões, né? Com tantos problemas, a gente está conseguindo ainda, você está conseguindo ainda fazer música de alto nível, né? Mantendo uma orquestra em atividade, os meninos animados também tocando guitarra, então, muito obrigado mesmo. Parabéns. Obrigado. Aí, professor. O papo foi muito bom, acho que todo mundo aqui hoje cresceu bastante, eu principalmente. Agradecer pela aula aí, professor Gil, você, MJ, muito obrigado, tá? E se puder ainda continuar sugando um pouquinho, mantendo contato com a gente, vou tentar, viu? Estou à disposição, a hora que quiserem. Obrigado, professor Alexandre. Ok, nada. Eu que agradeço. Deixa eu encerrar aqui então no Facebook.